tu livraste a tua alma. Então o próprio Jesus disse: olha, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Cuidado, irmãos, cuidado com os falsos profetas. Eles são contra Cristo, irão diminuir sua pessoa e obra. Nós já temos um profeta. O nosso profeta é Jesus, não temos outro. Então ele diz: olha, surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível, enganariam até os escolhidos. Quem não aceita Jesus, o profeta, vai correr atrás dos profetas falsos, né? Cuidado com os falsos profetas, porque querem tomar o lugar de Cristo em seu coração. Eles querem ocupar o lugar que é de Jesus. E o nosso coração já está ocupado pelo Senhor Jesus Cristo. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo. Então esse é o primeiro ofício de Cristo. Quem é o profeta da igreja? Jesus. Não é Maomé, não é o pastor Paulo, nem outro qualquer. Jesus é o profeta da igreja. E ele fala pela sua palavra e pelo seu espírito. Os ofícios de Cristo. 2. Jesus é o rei da igreja de Deus. Aí no versículo 1 diz, né, de Betfagé, vou ler a partir do 2. E de aldeia, que aí está, adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Leamos o 4 juntos. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendia as suas vestes pelo caminho, e outras cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam, vamos dizer: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. É o rei entrando. Não como, se vocês já viram quando um governador, um presidente passa, os batedores que vão na frente abrindo o caminho. É uma coisa bonita vendo esses passando. Pois bem, Jesus era muito humilde e entrou de uma maneira bem simples, né? As pessoas botando as suas vestes, os ramos ali. Então a gente aprende aqui. O nosso rei Jesus, está desligado esse... Acho que ele quebrou, não foi? Olha aí. Estava desligado mesmo. E povo friento. O rei Jesus eterno, o nosso rei Jesus eterno, voluntariamente escolheu um caminho simples do que um caminho de ostentação. Imagine, todo governador quer ser recebido, quer viver num palácio. Jesus, ele preferiu entrar de maneira humilde. Para vocês terem uma ideia, o jumentinho é um instrumento, né, de animal de carga. Como é que um rei vai montar num animal de carga? O rei vinha um cavalo branco, bonito, vistoso,
Mas Jesus não veio num carrão, veio num Fusca, num carrinho velho, né? Lembre que o nosso Senhor Jesus, apesar de ser grande, ele diz: aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Às vezes a gente não vê nem na igreja: a minha roupa já é conhecida por todos, até ela vai sozinha para a igreja. Oh Deus, a humildade do Senhor Jesus Cristo, Ele sendo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, não se privou de entrar numa jumentinha, né? O Rei dos reis se submeteu plenamente à palavra de Deus, permitindo que ela se cumprisse em sua vida. Ele permitiu que aquela palavra profética se realizasse. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que lhe comer? É aquele diálogo posterior a Jesus e a mulher samaritana. Jesus ofereceu comida, os discípulos estavam oferecendo comida a Jesus. Aí Jesus disse assim para eles: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, ainda que seja uma coisa humilhante, entrar na cidade num burrinho. Eu vou entrar no burrinho porque eu quero fazer a vontade do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? O reino e o rei do reino de Deus nesta vida não será de visível aparência, mas de amor, de doutrina cristã e de ética do reino de Deus. Às vezes a gente pensa que o reino de Deus vem com aparência linda, vistosa. Não, ele vem com aparência tão humilde que a gente pode desprezar. E diz: eu sei, diz o apóstolo Paulo, e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andais segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Jesus morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pode estar ausente a beleza externa, mas havendo paz, havendo justiça, havendo alegria, ali está o reino de Deus. O Rei Jesus é o único salvador do seu povo, e a ele devemos suplicar que nos salve de nossos adversários, porque ele dizia: Hosana. A palavra Hosana significa: te suplicamos, salva-nos. É competência, é serviço do rei salvar o seu povo, tomar conta do seu povo. E eles estão pedindo: Jesus, salve-nos, salve dos nossos adversários. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Eles estavam invocando o nome do Senhor Jesus. O Rei Jesus é o filho de Davi prometido, que vai reinar para sempre sobre o seu povo. Lembrem quando o anjo tem um contato com Maria. Mas o anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Rei Jesus deve ser adorado pelo seu povo, que foi resgatado e abençoado por ele. O povo clamava e adorava a Jesus naquela caminhada. Irmãos, quando foi tomado o livro, né? O Cordeiro diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 20